Muito boa tarde a todas, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao webinar Capital Europeia da Cultura, Mão em Mão, o poder de inspirar. Sou a Ana Silva, da CRES Açor, e é com um enorme gosto que conduzirei este encontro da apresentação dos projetos selecionados no âmbito da candidatura e do projeto Mão em Mão. De mão em mão, a Câmara Municipal e a CRES Açor incentivaram a concretização de ideias inspiradoras, desafiaram a criatividade, promoveram a descentralização, valorizaram novas formas de contar narrativas dos Açores ao país, à Europa e ao mundo, e deram acesso equitativo à cultura de diferentes públicos e em diferentes locais do nosso arquipélago. Hoje, e no próximo dia 8 de fevereiro, vamos virtualmente conhecer os 9 projetos selecionados. Mas antes de seguirmos viagem rumo à inspiração, dou a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Dr. Pedro Nascimento Cabral, para umas palavras de boas-vindas. Será necessário ativar o som, Sr. Presidente? Agora estão a ouvir? Muito bem. Então, boa tarde a todas e a todos. É com muito prazer que, mais uma vez, a Câmara Municipal de Ponta Delgada está ao nosso lado e estende os nossos braços para que todos juntos possamos fazer uma caminhada fundamental na nossa candidatura à Capital Europeia da Cultura e, como tal, a excelência dos trabalhos apresentados, desde já agradeço a cada um de vós, se revelam fundamentais para que esta caminhada seja uma caminhada de excelência e de sucesso para cumprir aquela que é a ambição de todos nós. Uma centralidade da nossa cultura, mas que também seja um ponto de partida, um ponto de universalidade do melhor que nós sabemos fazer e que constitui uma referência de excelência para todos nós. E por isso, passando, digamos, aqui a uma posição mais formal, cumprimento o Sr. Vereador da Cultura da Câmara Municipal de Ponta Delgada e coordenador executivo da candidatura de Ponta Delgada na Capital Europeia da Cultura, Sr. 2027, Sérgio Roseres. Senhora Diretora Técnica da CRES Açor, Ana Silva, caros autores dos projetos selecionados pelo Programa Piloto Mão em Mão, Bruno Marques, Sara Santos, João Fernandes, Vânia Chagas, Federico O'Neill e a substituição de Pedro Bautista, que infelizmente já não se encontra entre nós. Em primeiro lugar, quero desejar e endereçar uma nota de boas-vindas para felicitar-vos pela escolha dos vossos projetos e por aquilo que eles representam. A multiplicidade das diferentes perspectivas dos seus protagonistas e a unicidade que enaltece o ponto central que os Açores representam em termos culturais. No final da sessão de hoje, bem como da que se realizará no próximo dia 8, resultará um debate de cada uma das exposições apresentadas, mas também se refletirá o objetivo do programa piloto Mão em Mão, que é também parte importante do objetivo da candidatura Açores 2027, de fazer o cruzamento da cultura com outros domínios da nossa sociedade. Esta iniciativa representa um dos vários passos dados ao longo do último ano da candidatura de Ponta Delgada à Capital Europeia da Cultura Açores 2027. Na medida em que assume os valores e o entendimento que a cultura é um elemento transformador e um pilar dinamizador de conhecimento e, assim, naturalmente, de grande progresso social. A poucas semanas da passagem das candidaturas à sua segunda fase, em que preparamos a defesa desta nossa candidatura de Açores 2027 com muito afinco perante o júri internacional, a realização deste webinar é, sem dúvida, mais um importante contributo e um fator de fortalecimento da nossa candidatura neste projeto que é a Capital Europeia da Cultura. Estamos empenhados em mostrar ao mundo a nossa cultura e a nossa identidade, em mostrar que Ponta Delgada e os Açores são um território do mundo e não um território isolado da América do Atlântico Norte. Um território que faz a ponte entre a América e a Europa, que honra o seu passado cultural
acredita no seu presente e vê na cultura uma referência indelével para o seu futuro. Obrigado a todos, mas a todos mesmo pelo vosso contributo. E desejo-vos, do fundo do coração, votos de um excelente trabalho. Muito obrigada, Sr. Presidente. E sem mais demoras, vamos iniciar a nossa viagem, mas antes de dar a palavra ao primeiro projeto, permitam-me só uma nota sobre o tempo. Não o tempo dos Açores, porque este é tão incerto que é provável que ainda chova, mas sobre o tempo de cada apresentação. Terei a terrível missão de controlar o vosso tempo, um papel ingrato, bem sabemos, mas conto convosco para me ajudarem nesta grande missão. Para apresentar o primeiro projeto, convido o Hugo Marques e o seu projeto Herbário Comunitário dos Açores, desenvolvido no Nordeste, na ilha de São Miguel. Hugo, este palco virtual que temos hoje aqui é todo seu. Olá, boa tarde. Muito obrigado pela apresentação. Vou partilhar convosco no ecrã. Agora. Conseguem ver a apresentação? Sim, pronto. Eu hoje vou apresentar o projeto do Herbário Comunitário dos Açores, que teve como objetivo revalorizar o património natural do arquipélago, principalmente a sua flora nativa e endémica, através da confecção de um herbário. Só queria agradecer o apoio, o financiamento por parte da Cres Açores e a candidatura dos Açores a 2027 e a SPEA, a Câmara Municipal do Nordeste e ao Governo dos Açores através dos recursos florestais do Nordeste, pelo apoio também. Para começar, eu queria explicar um bocadinho o que é um herbário. Um herbário é uma coleção de plantas, ou parte de plantas secas, conservadas, identificadas, acompanhadas de algumas informações, como o nome do recoletor, o lugar, a data de recolha e o habitat onde se encontra essa planta. Este material costuma ser classificado e utilizado para o estudo da botânica e outras ciências naturais. A particularidade deste projeto é que procura envolver a comunidade no processo do trabalho de campo. Estas atividades de recolha e as confecções de herbários costumam ser feitas por científicos e investigadores, mas não é uma tarefa que tenha sido muito desenvolvida com a própria comunidade. Então, a ideia desse projeto é poder envolver a comunidade no desenvolvimento deste herbário para que eles conheçam melhor a sua própria flora e com isso também revalorizar este património. O projeto foi desenvolvido através de 3 etapas. A primeira foram atividades de recolha, onde também foram feitas algumas explicações sobre o processo da confecção. Fizemos 4 saídas ao terreno em diferentes lugares aqui do Nordeste para a recolha dos especímenes, onde foram feitas algumas explicações e descobrimos algumas coisas da flora a partir da observação naturalista. E eu queria chamar a atenção a esse ato de ter-se frente à natureza, onde o permanecer permite descobrir coisas novas que nós muitas vezes estamos habituados a uma velocidade muito rápida de todas as coisas que estão acontecendo no dia, mas ter essa possibilidade de parar um bocadinho e observar realmente a natureza permite-nos aceder a coisas novas que estavam ali, mas que não tínhamos conseguido realmente apreciar. Tivemos a participação dos idosos do cartão 60 ou mais da Câmara Municipal do Nordeste, foram os nossos principais participantes, onde fomos com eles para o Jardim das Endémicas, aqui no Nordeste.
E recolhemos algumas plantas, tivemos a possibilidade de falar, elas próprias contavam as suas experiências com diversas espécies de plantas, os nomes comuns que elas dão às plantas, e íamos comparando com os nomes científicos também. E dessa maneira fomos, pronto, armando um volume de material de algumas partes representativas das plantas que nos permitiram descobrir novas coisas que não conhecíamos. Eu próprio sou arquiteto, não sou biólogo, então para mim também foi um exercício muito bonito de entrar, aproximar-me a uma disciplina da botânica que não é a minha e aprender muitas coisas novas. E depois, com este trabalho de recolha, tivemos outra atividade que foi de desenhar e partilhar um bocadinho a experiência, onde os próprios idosos fizeram alguns desenhos e partilharam também o que é que tinham achado da experiência, a sua própria experiência anterior com as plantas. Explicamos também um bocadinho o processo de secagem, como é que é feito todo esse trabalho e alguns resultados pronto, do próprio trabalho de curadoria. E estes são alguns desenhos. Eu gosto, pronto, com a minha formação de arquiteto também, gosto muito de desenhar e acho que muitas vezes é um exercício que ficamos mais envergonhados, parece que é uma coisa mais para crianças, ninguém quer desenhar, mas que é um bom exercício para deter-se também e pensar um bocadinho e de alguma maneira representar as nossas próprias observações do território, das plantas e de muitas outras coisas. E aqui queria partilhar convosco algumas frases também. Era muito livre, podiam desenhar, podiam escrever, o que eles quisessem. E aqui um dos participantes escreveu: "Eu tenho o meu nome Louro porque eu sou mesmo assim. Por isso sou um tesouro, mas gosto muito de mim. Isto é uma brincadeira que estou a fazer aqui na Mata da Pedreira para nunca mais esquecer." E pronto, este é outro também. Gostei muito do meu passeio, vi o que nunca tinha visto. Muito obrigado. De alguma maneira, são coisas que estavam ali. Todas as plantas faziam parte do território desde antes que chegasse o ser humano, mas que de alguma maneira ficam invisibilizadas. Parece que fosse tudo erva má e pronto, há muitas coisas que têm muitos valores ecossistémicos e de alguma maneira o que tentamos fazer foi resgatar um bocadinho esse património. Aqui, pronto, mais desenhos e depois de feita a recolha fiz um trabalho de curadoria das plantas, onde era preciso ter um bocadinho mais de tempo, de cuidado, de detalhe para poder as próprias plantas esticar as folhas na forma que nós queríamos que ficassem, as flores com muito cuidado. O papel do jornal tinha-se de trocar quase todos os dias, então era um trabalho um bocado mais demorado. E pronto, para isso fizemos também, construímos estas prensas que nos ajudaram a fixar a forma também das plantas e ajudar no processo de secagem. Aqui algumas tentativas, também é muito bonito quando se está a trabalhar com isto e é um trabalho tão demorado que percebe-se, todas as plantas são diferentes, têm processos diferentes de secagens, alguns começavam a perder as folhas ou aparecia um bicho e comia, outras ficavam com fungos, também a umidade aqui é muito grande. Mas pronto, esse trabalho demorado permite aceder a uma experiência de contato com as coisas e que faz também com que valorizemos mais. E desenhei esta etiqueta para poder fazer toda pôr toda a informação, catalogação dos espécimes recolhidos, com nome, família, localidade, altitude, coletor, data e também um mapa da ilha para poder pôr geograficamente o ponto.
E estes já são alguns dos resultados, isto também no próprio processo de curadoria, onde estava a começar a identificação das plantas. Utilicei muito uma guia de campo, mas também tive bastante ajuda dos meus colegas da SPEA na identificação. Aqui há mais exemplos. E a última etapa da exposição, esta foi feita no Centro de Divulgação Florestal. Eu não consigo ver o meu rato, mas pronto, tenho aqui a janela do Zoom, não consigo ver bem o desenho. Mas de alguma maneira também a arquitetura entra nesta parte. Eu sou arquiteto e pronto, aparece também o meu ofício na própria distribuição do espaço, como é que ia organizar a exposição, e são estas mobílias que se distribuem de uma forma particular para criar uma dinâmica também no próprio espaço. Aqui podemos ver já as mobílias que foram todas construídas por mim, com a ajuda também de alguns colegas. Foi tudo desenhado, tudo feito à mão. Então pronto, também de que maneira, depois do processo que foi muito importante com a comunidade, o próprio resultado apresentado com cuidado, com estética, ajuda também a reforçar uma mensagem de cuidado também da natureza e de valorização do património natural. E essa foi a exposição. Tivemos também uma inauguração em dezembro do ano passado. E agora, amanhã, vamos já fazer uma nova inauguração da mesma exposição, agora na Casa João de Melo, na Chadinha. E este foi uma fotografia de ontem, já estivemos aí a marcar. É muito interessante porque, como o desenho das mobílias são modulares, aproveita-se e a exposição é pensada em cada lugar, então a distribuição é sempre diferente e é adaptada para cada local. E essa fotografia de ontem, já a montar a exposição com o traçado no chão. E pronto, já para acabar, deixar feito o convite para que possam visitar a exposição, que vai estar de 4 de fevereiro até 14 de março na Casa João de Melo. E pronto, obrigado. Não sei como é que estive de tempo, se calhar, se ainda há, posso responder perguntas ou não sei. Esteve muito bem no cumprimento do seu tempo, muito obrigada. Eu sugeria que passarmos as perguntas depois de todas as apresentações, assim conseguimos ter aqui a maior participação de todos. Obrigada pela inspiração, pelo cuidado da apresentação, mas também do projeto que nos trouxe. E como disse um dos participantes, para nunca mais esquecer. É sem dúvida um projeto que marcou e certamente marcará não só esta iniciativa, bem como também o desenvolvimento do próprio Conselho do Nordeste e em tudo o que tem a ver com o próprio herbário e a sua continuidade. E passamos então para o Grupo Central, desta feita para conhecer o projeto da Sara Santos e nos inspirarmos com o seu piquenique na guerra. Convido-se. Olá! Estou aqui a tentar pôr a minha câmera a funcionar, não estou a conseguir, mas... Porquê é que ele não me deixa? Boa! Olá! Então sou a Vanessa Santos, Sara Vanessa Santos, mas estou mais habituada a Vanessa Santos, se faz favor. Sim, eu vou partilhar então o meu ecrã. E agora... Ok, aqui vamos nós. Bom, então venho apresentar o projeto que foi submetido pela minha associação, pela associação à qual eu pertenço, a Associação Teatro Giz. Disse muito bem que estamos no Grupo Central, mais especificamente na Ilha do Faial. O meu nome é Vanessa Santos, como disse, este ano vai fazer só um aninho em que estou na direção do Teatro Giz.
Passo só a apresentar brevemente a nossa associação. Estamos na Ilha do Faial, como já foi dito. Trata-se de uma associação cultural, uma instituição de utilidade pública. Este ano nós já celebramos 24 anos de existência, somos um dos grupos amadores de teatro mais antigos da região. Nós baseamos-nos em 4 pilares. É o teatro, é o fazer teatro, levar o teatro às pessoas, educar as pessoas para o teatro, a formação, ou seja, também educar as pessoas dentro do teatro, com workshops. Trazemos cá muitas vezes especialistas de várias áreas do mundo do teatro e fazemos essa formação tanto aos membros do Teatro GIS como à comunidade. A gente abre sempre as nossas atividades a toda a comunidade faialense e quem cá estiver. Depois o terceiro pilar é a ligação, ou seja, estamos numa ilha, mas não estamos encerrados numa ilha. Queremos ter essa ligação para fora da ilha e que coisas de fora da ilha também venham cá. Organizamos coproduções com grupos de teatro do continente, de outras ilhas, e além disso também temos sempre o cuidado ou tentamos ter sempre o cuidado de não nos encerrarmos, por exemplo, na cidade da Horta, a fazer a exercer a nossa atividade, a fazer as nossas apresentações. Sempre que podemos tentamos fazer as nossas apresentações também nas freguesias, levar o teatro aos cantinhos da ilha. E por fim, claro, não podia deixar de ser a festa. Nós também temos que celebrar a nossa cultura e sentir alegria nisso. Outro dos aspectos do Teatro GIS que tem acontecido desde 2015 é a dinamização de um grupo de leituras de peças teatrais, que é o novo Grêmio Literário Faialense. O Teatro GIS resolveu ressuscitar esta ideia na ilha e então, há cerca de 6 anos, este ano vamos fazer 7 anos, temos um grupo que se reúne mensalmente para ler peças de teatro. E foi a partir daí que começa a nossa história do Piquenique na Guerra. E então, o que aconteceu foi que nós decidimos levar uma leitura encenada a uma das nossas festas, que foi o aniversário do Grêmio, deste grupo de leitura. Fazemos este aniversário, aliás, marcamos este aniversário anualmente com uma festa em que tentamos sempre ter um programa cultural interessante. Este ano, eu estou sempre a dizer este ano porque eu ainda não mudei para 2022, ainda não mudei o chip, mas 2021, nós em 2021 fizemos então a nossa festa ao ar livre. Pronto, a gente agora tenta fazer tudo o que pode ao ar livre devido às condicionantes que temos destas questões de saúde que estamos a viver presentemente. E uma das componentes então desse programa tratava-se da tal leitura encenada da peça Piquenique na Guerra de Fernando Arrabal. E então lá chegamos nós no dia 9 de junho para fazer a nossa apresentação a um público resistente, porque o tempo não estava nada de fantástico, e apresentámos a nossa leitura encenada. Fomos muito bem recebidos, as pessoas gostaram muito, e o que acontece é que, são mais algumas imagens dessa leitura encenada, foi muito divertida, e o que acontece é que no grupo cresceu a vontade de continuar, não quisemos ficar por ali. Sentimos uma ligação muito forte, tanto entre nós, o grupo que se criou para fazer aquela apresentação, mas também com a própria peça. Conseguimos-nos divertir muito, muito, muito com esta peça. É mesmo uma peça que vale a pena ler e ver se for possível. E lá fomos nós, embarcámos nesta ideia de levar o Piquenique na Guerra às freguesias do Faial, quando de repente nos aparece esta oportunidade de concorrer ao mão em mão, e achámos que encaixava que nem uma luvinha para conseguirmos sair da ilha com a nossa peça, porque como todos os agentes culturais sabem, sair da ilha não é assim tão simples, acarreta custos e pronto, nem sempre são suportáveis com muita facilidade por associações pequenas como a nossa, sem fins lucrativos. E candidatámos a itinerância do Piquenique na Guerra para podermos levar a nossa peça às ilhas aqui do Triângulo, às restantes ilhas do Triângulo, ao Pico e a São Jorge, e por grande alegria nossa,
foi-nos concedido o apoio e então deu-nos ainda mais força para ir avante com este projeto. E durante os meses de verão do passado ano lá fomos ensaiando, tivemos 2 meses de ensaios. Isto foi uma produção coletiva do próprio grupo. Talvez tivemos algum, parecer não é a palavra, expusemos a nossa peça a uma encenadora, a Ana Luena, que cá estava em junho ou julho, e ela deu-nos algumas dicas, mas fora isso, podemos dizer que isto foi uma produção e uma criação nossa, do próprio grupo. E então, lá aqui temos o nosso calendário de apresentações, aqui no Faial, começámos cá no Faial, no dia 18 de setembro, fizemos esse fim de semana cá no Faial, e 2 semanas depois lá fomos nós para São Jorge, com as nossas malinhas e os nossos trapinhos, e o que vale é que a gente tinha muito pouca, muita pouca, agora está-me a faltar a palavra, muitos poucos adereços para levar, ou seja, era uma peça que era feita, já estava montada e os adereços eram poucos, dava para viajar sem grandes peripécias. E foi um dia lindo em São Jorge, tivemos muita sorte com o tempo, e contámos com 70 espectadores nesse dia, no adro da igreja da Ursulina. Foi realmente, eu diria que, pronto, para mim foi um momento muito mágico, e todo o grupo adorou, foi uma experiência fantástica. Lá na Ursulina temos que referir as nossas parcerias, a Junta de Freguesia da Ursulina é que nos acolheu, e também contamos com a colaboração do grupo de teatro local de São Jorge, que é o Juventude Virtutis. Uma semana depois, isto ainda são algumas imagens lá de São Jorge, a alegria que há à volta disto, a alegria do próprio elenco e a alegria do público que se sentiu no fim. Uma semana depois fomos ao Pico. Infelizmente o tempo pegou-nos uma rasteira, tínhamos tudo programado para fazer esta apresentação ao ar livre. Normalmente nós pedimos sempre ou uma eira ou um espaço agradável, foi um adro de uma igreja, um espaço assim agradável, exterior, e estávamos programados para apresentar no adro da igreja de São Mateus. Infelizmente o tempo não permitiu e tivemos que mudar tudo assim mais ou menos em cima da hora, como é habitual aqui nos Açores, para a Casa do Povo. Mesmo assim, apesar da chuva, ainda contamos com 30 espectadores, que também agradeceram muito termos vindo, e penso que se não fosse a chuva tinha sido ainda muito mais, tinha havido muito mais adesão. Uma nota sobre a comunicação: nós tivemos sempre bastante atenção à divulgação das nossas apresentações. Porque já fizemos um cartaz, que era essa a nossa imagem de marca, digamos, da nossa peça, e publicámos sempre em Facebook, partilhámos sempre com a Açores 2027 também, que partilhavam no Facebook, no seu Facebook, por sua vez. Temos uma mailing list de mais de 500 pessoas para a qual enviávamos sempre os avisos das nossas apresentações ou informações, e ainda fizemos também entrevistas à rádio, à Antena 9, cá do Faial, Rádio Lumena e Rádio Pico, mencionando sempre os apoios do mão em mão, conforme estava estipulado. E só assim como uma nota final, e isto é um brainstorming final do que é que o mão em mão nos trouxe. O piquenique com o contributo do mão em mão, o piquenique conseguiu sair da sua ilha, e isto traz sempre coisas muito positivas, fomenta parcerias, ficamos a conhecer novos agentes culturais, iniciam-se colaborações, e foi isso que aconteceu. Além disso, também aumenta a experiência do próprio grupo, quando somos expostos a públicos diferentes, porque uma coisa é fazer apresentações no Faial, onde vão os nossos amigos ver, claro que há sempre outras pessoas, mas vão os nossos amigos ver, nós já sentimos um bocadinho aquele apoio, as costas quentes, e é sempre, dá assim outra experiência, sair da nossa zona de conforto e ir a outro espaço, ter outro público, pessoas que não conhecemos. Isto dá outro tipo de cabedal aos atores.
E claro, também fortalece o grupo quando fazemos este tipo de viagens, quando estamos assim num tour, acordamos juntos, adormecemos juntos, comemos juntos, fortalece os laços do grupo. Por outro lado, também levámos o nosso piquenique a 2 ilhas vizinhas que nos ficaram a conhecer o grupo, ficaram a conhecer a peça, também achamos que contribuímos para a alegria e felicidade deles e também traz visibilidade para o grupo, que isso é sempre positivo. E ligado a isso, o piquenique continua. Aliás, o piquenique continuou pouco depois, porque já tínhamos estas calendarizações todas e pouco depois temos voltado do Pico, fomos contactados por outra freguesia do Faial para nos pedirem para apresentar e já fomos lá, a Junta de Freguesia dos Cedros, já estivemos lá a fazer a nossa apresentação e temos mais 2 convites para 2022, temos um para as Lajes do Pico, que entretanto também nos contactou a pedir para lá ir, e um também, já fora dos Açores, também tivemos uma proposta de fazer um intercâmbio cultural com um grupo de Menorca, em Espanha, e é possível então, estamos a tentar ver se conseguimos arranjar os apoios necessários para deslocarmos o grupo a Espanha, a Menorca, em março, para levar o nosso piquenique lá. E isso eu acho que é bastante esclarecedor do que é que um apoio, que até é um apoio, digamos, modesto, será que é justo dizer que é modesto, até onde é que pode levar um grupo como o nosso. E por isso os piqueniqueiros agradecem ao Mão em Mão. Muito obrigada. Vanessa, muito obrigada. Obrigada por fazerem com que esta guerra seja uma guerra que nos apetece a todos participar e expandir. E a prova lá podem-nos convidar a ir às vossas freguesias. Sem dúvida que sim, já percebemos que é uma guerra a estender a todo o arquipélago. Foi muito bem atendida no grupo central, mas certamente todos os restantes grupos igualmente terão o interesse em participar desta guerra que vocês iniciaram e bem, com o apoio do Mão em Mão. Muito obrigada, Vanessa. Obrigada. E obrigada também pelo tempo. Até agora não tem nada a reclamar em relação ao nosso tempo. Passo então aqui a palavra ao Joel Fernandes, que nos vai falar aqui sobre um projeto que acaba por ser também a nossa orientação e que é o projeto A Bússola. Joel Fernandes? Joel, está-me a ouvir, Joel? Não estamos a ouvir. E agora já me estão a ouvir? Agora sim. Foi só ter tirado os fones, olha. Então, olha, olá, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria fazer uns agradecimentos ao Governo dos Açores, à Câmara Municipal de Ponta Delgada, ao Açores 2027, à Cris Açores, pela iniciativa de lançamento desta proposta, que acho que foi muito, muito oportuna e muito interessante, também, sobretudo também nesta altura. Agradecer também a oportunidade também de poder apresentar o meu projeto neste espaço de partilha, e juntamente também com os autores também dos outros projetos selecionados no âmbito do concurso 2027. O concurso sugeria como desafio pensar propostas que pudessem seguir uma determinada linha estratégica, sendo que uma delas, e a que mais me interessou também desde o início, foi essa ideia de poder criar um projeto de cooperação e de colaboração entre as ilhas e territórios que tivessem a ver, ou que tenham tido, ou que tenham alguma relação com os Açores de alguma forma. Entretanto, esqueci-me de partilhar, de pôr a apresentação. Ok. Pronto, então, baseado no que eu acabei de dizer, surgiu-me então essa ideia então de bússola, que com o auxílio da Rosa dos Ventos, exibida no seu interior, representando os 4 sentidos fundamentais, como nós todos sabemos, pontos cardeais e os seus intermediários, funciona como um objeto que se distinguiu sobretudo na época dos descobrimentos, não é? Como um inovador instrumento de navegação, de orientação geográfica e de localização também. Portanto, o ponteiro magnetizado de uma bússola aponta para o norte geográfico, não é? Pois o campo magnético gerado por essa agulha alinha-se
alinha-se ao campo magnético terrestre. Nesta imagem eu apresento um fragmento do mapa mundi de Pires Reis, elaborado pelo próprio, que foi um cartógrafo. Foi, portanto, elaborado em Constantinopla em 1513, e este mapa mostra a costa ocidental da Europa, a costa norte de África, um pouco também da costa leste da América do Sul, e também inclui algumas ilhas também do Atlântico, nomeadamente os Açores, as Canárias e a mítica ilha também de Antília. Esta imagem interessou-me bastante também para o desenvolvimento do projeto, também quase como uma constelação de traçados, de relações e de orientações entre diferentes partes do globo. Com uma imagem de obra construída e de referência, portanto, para o meu trabalho, elegi este projeto da Rosa dos Ventos, em Lisboa, que é uma bússola enorme, com 50 metros de diâmetro, não é? Onde nós podemos ver naus, datas e caravelas embutidas no próprio pavimento, no caso é uma cantaria de calcário, liós negro e vermelho, e onde marca também as principais rotas de expansão portuguesa entre os séculos XV e XVI. Um pouco também como os slides que eu acabei de apresentar anteriormente, eu próprio comecei também a traçar linhas, ainda de uma forma um pouco embrionária no início do projeto, sem saber com muita certeza o que é que eu queria comunicar e o que é que eu queria reforçar, não é? como informações interessantes, mas era algo que sempre me interessou desde o início, esta questão de relação geográfica entre territórios e de como é que elas se podem de alguma forma comunicar também, sobretudo. A partir então dessa ideia base de bússola, esta foi uma imagem que eu criei muito ainda no início do projeto, que lancei também no caso também para o concurso, que é uma estrutura que tem 2,5 metros de diâmetro, portanto é 20 vezes mais pequena do que a Rosa dos Ventos, em Lisboa, e eu gostaria que ela funcionasse um pouco também como um infográfico, com pontos cardeais, informativos, direcionados geograficamente para as ilhas açorianas, a que dizem respeito, aproximando e ligando as pessoas de alguma forma também à cultura das ilhas vizinhas, de uma forma interativa e informando diversos apontamentos de várias áreas do conhecimento, como a música, a literatura, informações científicas da terra e do mar, distâncias, coordenadas geográficas, história, geologia, diáspora açoriana, entre outros assuntos, entre outras temáticas. Entretanto, era para ter passado as imagens da bússola, mas, portanto, esta era a imagem criada inicialmente, e depois evolui para a imagem final, que tem este aspecto gráfico. Ok. Para a seleção, então, das informações, eu apoiei-me em vários livros, pronto, que aqui menciono alguns, que serviram também de... Não, no caso não é dos livros, não. Isto aqui são as informações, sim, são algumas das informações que eu recolhi, pronto, para o projeto, ao nível dos animais, da travessia das tartarugas boba, das energias libertadas nas zonas sismogénicas, em termos também de dimensões, do FEAL, e também a relação também com a ilha de Santa Luzia em Cabo Verde. Pronto, e agora sim o que eu queria dizer, que era esta questão também que eu acabei também por me apoiar em alguns livros também para conseguir fazer uma recolha, digamos, uma recolha pessoal, mas também para o trabalho, não é? Que me serviu também para a minha aprendizagem, que de alguma forma acabei por ter também que filtrar um bocadinho também as informações também que fui pesquisando e que fui analisando e selecionando. Contei também com a ajuda também de várias pessoas, ao nível dos observatórios, ao nível do Observatório Astronómico de Santana, do Vulcanológico, ao nível também do sismovolcânico, ao nível também dos Picos da Aventura, ao nível também do Instituto do Mar. Portanto, contei com o contributo de várias entidades.
Passando um pouco agora para a execução de materialização do projeto, portanto, dos materiais, de falar um bocadinho também dessa situação, de como é que foi essa jornada de execução técnica. Apresentei aqui algumas imagens da construção. Portanto, de uma forma assim muito geral, esta bússola foi construída a partir de 4 placas de chapas de cofragem, de 2,5 metros por 1,25 por 1,5 centímetros. Como não foi possível construir a bússola por inteiro, portanto, eu tive que fazer a união de 2 meias-luas em cima, mais 2 meias-luas em baixo, fazer o cruzamento das duas, colagem e fixação, para conseguir ter essa estrutura de 2,5 metros. Portanto, isto são algumas imagens lá do Carlos Sebastião, que é uma oficina de carpintaria, onde fizeram, digamos, o corte do material. Estes elementos pequeninos, estes círculos pequeninos são, eu acabei um pouco também de fazer o aproveitamento do material para que esses círculos possam servir de base de sustentação, depois também no local, de forma que a bússola possa também se suspender um bocadinho do pavimento. Aqui mais algumas imagens também contei também com a ajuda do Sr. Mestre Luís. Foi na oficina deste senhor que eu consegui, juntamente com a sua ajuda, concretizar todo o projeto. Aqui também comecei por fazer algumas impressões à escala real em folhas A4 de como é que os elementos gráficos poderiam funcionar, ao nível das letras, ao nível também das palavras, ao nível também da tipografia. Aqui também foram os primeiros testes também usando o vinil. O próprio tratamento também da madeira, colocar massa de ferro, no caso para a madeira, e também fazer também o processo também de lixar a madeira. Portanto, foi todo um processo de aproximadamente 2 meses, penso eu. Aqui já também o Sr. João também já está a aplicar o primário, depois a pintura também a negro. Esta foi a primeira experiência falhada também do vinil, porque inicialmente eu tinha a ideia de fazer de fazer o vinil e depois, através da máscara, ou seja, o negativo das letras, proceder para a pintura, mas não correu muito bem, porque a tinta não estava suficientemente seca, então tivemos que retirar tudo novamente e limpar toda a placa novamente. E aqui, nesta imagem, sim, já é a segunda tentativa, que optei por fazer por um vinil recortado, que é um vinil em que as próprias letras são autocolante, portanto, e foi mais fácil também, no caso de agilizar neste tipo de processo. Aqui também já foi a fase em que tivemos que aplicar o verniz, portanto, de forma que as letrinhas ficassem todas uniformes e não houvesse essa situação de poder raspar ou de poder tirar depois as letras no local. Aqui já na fase de transporte da oficina do mestre também para a varanda de Pilatos, com a ajuda também da Câmara Municipal de Ponta Delgada. Aqui fiz algumas fotografias do dia. Eu usei essa imagem que vocês estão a ver à direita, eu usei como referência de bússola, é uma bússola muito pequenina que usei no local para conseguir direcionar o norte para o sítio certo. Aqui já são algumas fotografias que eu fui registando, portanto, também para o projeto. Vou passar assim um bocadinho. As pessoas têm algum receio, curiosamente, de ir para cima da bússola. Talvez, como é uma peça também talvez recém-inaugurada. Mas pronto, o objetivo é mesmo que as pessoas também possam subir e interagir de alguma forma. Mais algumas imagens. Algumas imagens interessantes como esta, por exemplo, também em que a cidade se vê um pouco também refletida na própria peça. O senhor do Carfacelo, que foi até por acaso o primeiro visitante da bússola, no dia em que instalei a peça, e ficou muito curioso, e ficou ali imenso tempo a conversar comigo e até a falar um pouco além daquilo que eu tinha selecionado também para a bússola. Isto são imagens que também, mais ao final do dia, que eu gostava de ver como é que a bússola de alguma forma interagia, como é que ela funcionava ao nível noturno.
aqui também é uma fotografia que também acho graça, porque as linhas de alguma forma acaba por ser um pouco abstrato. As frases ganham quase uma forma abstrata, mas ao mesmo tempo de orientação, quase, para o horizonte. Eu não consegui fotografar muito de perto as pessoas, então tive que me afastar um bocadinho para conseguir registrar algumas imagens. Estas fotografias foram fotografadas hoje de manhã, porque eu gostava também de ver como é que no nascer do sol também a bússola, também como é que ela se comportava, ao nível também ao nível da textura, ao nível da própria imagem. Então foi interessante perceber este reflexo, como é que estas gotículas, não é? E este reflexo também da luz solar, como é que fazem a bússola ganhar uma nova dimensão quase. Uma dimensão quase de constelação, algo mais, um pouco quase celestial. Joel, 2 minutos. Ok, está quase. Portanto, e agora, para terminar, então, a ideia, portanto, e a ambição deste projeto era poder inserir uma bússola em cada uma das ilhas, funciona como uma rede de bússolas comunicantes, com o mesmo grafismo, mas informações e orientações diferentes, e que pudessem ser, de alguma forma, visíveis, para quem percorra as ilhas e também para os próprios viajantes. Se tudo correr bem, então, a minha ideia é de fazer uma primeira viagem de reconhecimento do território, fazer um circuito pelas 8 ilhas, de falar com as pessoas e também partilhar um bocadinho, e uma segunda imagem também, e uma segunda viagem para a inauguração do projeto e para registros fotográficos. Com esta estratégia de projeto, portanto, a ideia era semear e amplificar as relações já existentes entre as ilhas, fortalecendo e divulgar com o maior alcance possível todo o corpo do arquipélago, pelos vários domínios, não é? Preservando e valorizando de alguma forma as riquezas e os patrimónios paisagísticos e culturais, portanto, de cada lugar, e sobretudo também de fazer a difusão também dos Açores para o mundo. Usando as palavras também da Ana Silva, no dia da inauguração, da Ana Silva da Queira do Açor, o que também foi uma observação que eu retive, que foi essa ideia também do projeto como um novo ponto de equilíbrio, de orientação e de aproximação também, dada a situação atual em que nos encontramos. E para terminar, é só um vídeo de 11 segundos, pronto, e depois aí é que eu termino mesmo, que eu também gostaria de partilhar, que é um vídeo de que é um vídeo de 11 segundos, é um projeto que se chama Compass Table e é um projeto do designer gráfico austríaco Stefan Zeigmaster. Pronto, para terminar mesmo. Muito obrigada por trazer tal equilíbrio também aqui à candidatura e por a bússola também ser aqui um excelente exemplo do caminho que queremos efetivamente seguir, que é o norte, e sempre rumo a ele. Por isso, muito obrigada. Nada, E acho que se ainda não houve curiosidade de saltar para cima da bússola, é porque ainda estamos muito contidos, mas certamente teremos aqui uma nova vida também à bússola, mas para já eu acho que o simples facto das pessoas estarem a respeitar a peça e a contemplá-la afastados e sem ter que pisar, também é um grande sinal da evolução das próprias pessoas e do respeito que nós temos pela cultura e pelo trabalho de quem honrosamente faz este tipo de projetos. Muito obrigada, Joel. Nada, obrigada, Ana. E porque todas as viagens, por mais inspiradoras que sejam, têm sempre um fim, chegamos à nossa última viagem do dia de hoje. Devido a um problema técnico, a apresentação do projeto O Mar da Saudade transitou para o próximo dia 8, para o webinar que teremos à mesma hora, às 2 horas, no dia 8 de fevereiro, e por isso viajamos até ao Corvo, para com a Vânia Chagas conhecer aqui um pouco do seu projeto Rede de Memórias. E por isso passo a palavra à Vânia. Olá, boa tarde, espero que me estejam a ouvir todos bem.
Obrigada por me dar a oportunidade de partilhar o projeto com todos. Vou tentar fazer aqui a partilha. Eu não sou muito dotada, portanto, espero que estejam a ver. Deixa-me só colocar o F5. Já estão a ver? Pronto. O projeto chama-se Rede de Memórias, as mãos das mulheres nesta vivência de Ilhéu, e centrou-se nesta primeira fase do projeto, ou nesta primeira tentativa do projeto, no Corvo e nas Flores. O projeto nasceu da vontade de preservar as memórias das mulheres ilhéus, que são fiapos do movimento ao mesmo tempo diário e secular, e que eu ouvia as histórias todos os dias quando interagia com as mulheres aqui do Corvo, e também em visitas às flores. E penso que seria importante para depois também mais tarde podermos partilhar essas histórias com as novas gerações e também depois com as mais velhas, que muitas vezes não sabem das histórias de umas das outras de ilhas diferentes. Portanto, esse foi o meu intuito. Como disse, a primeira abordagem do projeto foi aqui nas Ilhas do Corvo e das Flores. Os depoimentos voluntários foram recolhidos em registro sonoro e em registro fotográfico. E o intuito do projeto foi depois partilhar todo o material recolhido numa plataforma digital que documenta o projeto e vai ser o receptáculo das vivências partilhadas, criando a verdadeira rede de memórias, daí o nome do projeto, e encontra-se também igualmente preservado num exercício literário que tem a mesma denominação do projeto. A primeira fase do projeto correu pela gravação dos testemunhos das senhoras que voluntariamente partilharam as suas memórias. Foi feito também um registro fotográfico dessa recolha para depois mais tarde ser inserido no website e no livro. Tenho a dizer que foi com uma humildade enorme que estas senhoras abriram as portas das suas casas, dos seus locais de trabalho, das casas dos familiares, sem qualquer tipo de perguntas, nem qualquer tipo de despejo, em partilhar histórias desde a meninice até falecimentos de familiares, tudo, sem qualquer tipo de decor no bom sentido. Esta é uma das fotografias de uma das senhoras da Ilha das Flores, Dona Maria de Fátima. Aqui também há uma fotografia representativa da recolha de memórias, aqui no Corvo, com a Dona Maria Celeste, como veem em casa. A segunda fase do projeto foi o tratamento do material recolhido, com escuta e anotações das gravações, porque partes das gravações tiveram de ser cortadas até para salvaguarda de algumas informações mais pessoais. E serviu também esse trabalho depois também para preparar as gravações para a inserção no website e já anotando elementos depois para a elaboração do livro. A terceira fase do projeto foi a elaboração do livro em si, com a consolidação do esquema já para nutrir as páginas e o miolo, depois para preparar para a impressão em gráfica. Vânia, eu peço desculpa interromper, mas nós não estamos a conseguir acompanhar a sua apresentação. Será necessário aqui fazer... Já está? Ainda não? Só um bocadinho, que eu vou ter aqui ajuda técnica. Tenho que parar a sua partilha e depois voltar a... Ok, eu vou tentar outra vez.
consegue ouvir? Pronto. Agora sim. Eu não sei porque é que parou e agora não está a andar. Ok. Como vem, eu avisei que era muito forçada em PowerPoints, Zooms e tudo mais. Pronto, eu penso que ouviram a segunda fase, portanto, esta parte aqui não tem grande parte visual. Eu, como subterfúgio literário, e porque o livro nunca foi pensado para servir como uma simples transcrição das gravações, mas sim para misturar o real com o literário, eu optei por criar uma personagem fictícia de nome Irene, que foi o ponto de ligação entre todas as mulheres que figuraram no livro. A Irene consegue, num curto espaço, num salto de espaço e tempo, ouvir uma Dona Maria Filomena na Ilha do Corvo e no segundo a seguir a Dona Maria Teresa na Ilha das Flores, de forma a tecer uma teia entre os dias das várias mulheres ilhões. Como tinha referido, depois da conclusão do texto foi criado um miolo esquemático do livro e concluída a preparação dessa estrutura para a edição que foi feita pela gráfica Coimbra, ao qual agradeço muito ao Sr. Luís Moura, que foi de uma paciência enorme. Uma quarta fase do projeto, que também era uma pequena aventura que eu me tinha proposto na apresentação do projeto, foi criar teasers fotográficos, que seriam como uma chamada de atenção e prestação de curiosidade para o projeto. A elaboração foi efetuada manualmente, utilizando fotografias minhas, de objetos e paisagens das duas ilhas que fui obtendo nas viagens e aqui não foi preciso viagem, na recolha dos testemunhos. Foram inseridas em cartão, consolidadas com papel de jornal e verniz, e depois foram inseridos na comunidade. Temos aqui alguns exemplos. Aqui são os exemplos com maior pormenor. Tentei usar algumas frases chavão que tivessem algo a ver com o projeto também, com as memórias que fui recolhendo. Muito gratificante foi a concretizar uma ida à escola EBS Mozinho da Silveira, aqui no Corvo, para partilha de memórias com alunos do 1º ao 4º ano, em que levei comigo uma das senhoras que integraram o projeto, a Dona Maria de Fátima Jorge. Foi muito, muito gratificante e ver a curiosidade dos meninos às histórias de infância da Dona Maria de Fátima e a vivências antigas da sua ilha, que eles não conheciam. Foi muito bom saber há pouco tempo que eles ainda se recordam desta hora passada com a Dona Maria de Fátima, e ela também gostou muito, portanto foi uma partilha muito boa. Temos aqui alguns exemplos. Fotografias, e depois numa quinta fase produziu-se a criação do website, com inserção de conteúdos, gravações, fotografias, parcelas de texto. Há uma secção por ilha e subsecções por cada mulher que participou no projeto. Podem ver aqui o endereço do site, que já está ativo desde meados de dezembro. No mesmo é possível executar as gravações de cada mulher e principalmente efetuar o cruzamento de várias memórias através de buscas de palavras-chave. Isso permite assim a rede de memórias que domina o projeto. Podem ver aqui um exemplo do site, tem secção por cada ilha. Mas essas são as secções por cada senhora, com um pequeno texto de apresentação, e esta é o que se vê quando se entra na secção de cada senhora, que tem uma fotografia, uma frase dela, da senhora respectiva, um pequeno texto de apresentação, e depois aqui neste quadrado escuro consegue-se ouvir a gravação das suas memórias. E por último, concretizou-se a entrega pela gráfica dos exemplares do livro, foram já entregues a cada uma das senhoras que aceitaram fazer parte do projeto, e o mesmo encontra-se inserido na comunidade. Este é o capa e contra capa. Este é o miolo, um exemplo do miolo. Este é outro exemplo. Pronto, e gostaria de agradecer às senhoras que participaram no projeto. Sem elas não teria sido possível. E sem a rede que elas próprias criaram para se sugerirem umas às outras para participar no projeto, foi maravilhoso. Queria agradecer também à Santa Casa da Misericórdia do Corvo e à Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz das Flores, que permitiram o acesso a algumas utentes dos lares para poder falar com elas, à Escola Mozinho da Silveira, aqui do Corvo, ao Museu das Flores e ao Museu Carlos Machado de Ponta Delgada, que concederam material fotográfico do arquivo para incluir no livro, à Coimbra, do Sr. Luís Loura,
à equipa do Azores 27, à Ana Silva da Creta Açor, que foi bastante apoio ao projeto. E no cariz mais pessoal, a Ana Rita Lima, que fez a paginação do livro, e ao meu companheiro Gustavo Fernandes, este foi um projeto que foi daqui da casa que ambos habitamos, do lar que escolhemos aqui na Ilha do Corvo, e que me ajudou em termos práticos na parte da recolha do som e na produção do website. E existe a vontade de continuar a recolher memórias e mais memórias para elas não se perderem. Infelizmente, esta semana tivemos a triste notícia que uma das senhoras que participou no projeto faleceu há 2 dias. Portanto, foram memórias que ficam preservadas, mas memórias muitas mais que se perderam. Portanto, é importante continuar a fazer a recolha. E obrigada. Vânia, nós é que agradecemos pela recuperação das memórias e por também mostrar que esta candidatura em particular não pensa apenas no futuro, ela tem aqui um peso muito importante em recuperar todas as tradições, vivências, costumes das nossas ilhas e acima de tudo das pessoas que nela vivem. Por isso, muito obrigada a nós. Obrigada eu. Por criar esta rede de memórias e por criar também aqui a rede para que outras memórias de outras ilhas também possam ser vividas e recuperadas. E passando então para a nossa fase de perguntas e respostas. Muito obrigada pelo excelente comprimento de tempo que os 4 tiveram, muito obrigada. E eu vou aqui ao nosso chat e onde tem já aqui 3 questões do Gustavo Fernandes e onde direciono aqui a primeira para o Bruno, em que o Gustavo pergunta precisamente com um grupo de participantes de 60 e mais anos, qual o grau de reconhecimento dos exemplares recolhidos quando comparados com outros grupos etários? E se o Bruno reconheceu algum papel ativador de memórias nestas atividades de recolha? Bruno. Obrigado pela pergunta. Sim, efetivamente, quando começámos a mostrar algumas plantas, pronto, começavam a aparecer alguns nomes vernaculares das próprias plantas e também alguns usos. Por exemplo, está-me a lembrar agora, eu lembrava muito quando iam para o mato a comer uva da serra. Também algumas festucas, que são pronto, um tipo de ervas que utilizavam para calhar as caças, ou por exemplo que usavam alguns musgos para os presépios ou para encher almofadas. Então acho que esse contato que eles próprios tiveram efetivamente foi um ativador de algumas memórias que para eles, pronto, fazem parte do seu cotidiano, fizeram parte do seu cotidiano, mas que pronto, acabam por desaparecer também. E em comparação com outros grupos etários, nós fizemos 2 atividades com este grupo de pessoas do cartão 60 mais, fizemos 2 atividades abertas ao público. E lamentavelmente nas atividades abertas apareceu muito pouca gente. E pronto, foi muita gente da SPEA, onde eu trabalho, e muita gente, muitos dos estagiários que nós temos são de fora, são da Espanha, então eles claramente não conseguem reconhecer as plantas, ou os que conseguiam reconhecer é porque pronto, estão a estudá-las e estão a trabalhar com isso. Mas pronto, seria interessante ver se efetivamente há alguma diferença com outros grupos. Nós no início também queríamos trabalhar com os grupos de escuteiros, mas eles só começavam as atividades em outubro, nós tínhamos a fazer em setembro, porque também uma coisa é a planificação do projeto, mas depois as plantas têm o seu próprio ciclo, então se queríamos apanhar com flor, tinha de ser nessa altura e o projeto também ficou um bocado condicionado pelo próprio ciclo das plantas, que é uma coisa muito bonita também. Mas é isso. Obrigada. Eu pergunto à Sara, e aqui também na sequência de uma questão do Gustavo, que diferenças é que notou no envolvimento de cada comunidade que visitou nas leituras encenadas e se ficaram com algumas sementes após a sua passagem? Olá.
novamente. Sim, nós sentimos diferenças. Para já, foi uma que eu mencionei durante a minha apresentação, que é a diferença entre o público ou a comunidade que nos acolhe ou que nos recebe no Faial e fora das ilhas. Logo aí há uma grande diferença, porque há sempre alguém que conhece alguém no grupo cá no Faial. Nas outras ilhas nem sempre foi o caso, e logo aí sente-se essa diferença. Entre o Faial e o Pico, eu acho que a única diferença que pode ter havido, talvez esteve mais relacionada foi com a questão da chuva, e isto talvez pode parecer um pouco científico, mas de facto, num dia de sol, as pessoas têm outra receptividade em comparação com um domingo de chuva, e foi o que aconteceu no Pico. No Pico, as pessoas que foram gostaram muito e ficaram, tanto no sítio como no outro, ficam sempre após o final a conversar connosco, a agradecer. Em ambos os sítios que fomos, fora da ilha, pediram-nos, não nos pediram, disseram com certeza que gostariam de ter-nos novamente lá com uma nova peça. Aliás, no Pico até ficou a ideia de talvez agendar mais à frente novamente um dia mais de primavera ou de verão, em que não estivéssemos sujeitos a fazer a apresentação dentro da Casa do Povo. Sim, pois foram assim essas diferenças, e também já estou a responder um pouco à segunda parte das sementes, que foi isso. Ficou o entusiasmo de quererem voltar a ter aquele tipo de oferta cultural na sua freguesia. Isso foi bastante recompensador, ouvir essas ofertas, essa abertura, essa vontade. E depois, como também disse na minha apresentação, eu acho que abriu caminhos. A palavra passa. E depois há outras freguesias, de repente, no Pico, que já nos convidam. E pronto, penso que sim, ficaram sementes, e houve muita receptividade de ambas as freguesias que nos receberam. Obrigada. E Vânia, o Gustavo pergunta qual o potencial de partilha de vivências e memórias intergeracionais que este projeto pode despertar. Eu penso que o potencial é bastante, como o pequeno exemplo que tive de partilha de memórias entre a senhora que participou no projeto, a Ana Maria de Fátima Jorge, e os meninos do 1º ao 4º ano, que são meninos com até aos 10 anos, e que, ao contrário até das minhas melhores expectativas, porque eles são de uma efervescência enorme e às vezes o déficit de atenção vem de quererem mexer sempre em muitas coisas ao mesmo tempo, eles ficaram muito sossegadinhos a ouvir as memórias e gostaram muito, e eles próprios partilharam as suas pequenas memórias de coisas sobre a escola que eram diferentes, por exemplo, daqueles que a Dona Maria de Fátima contava. Acho que pode haver também partilhas intergeracionais com pessoas mais velhas, com gerações dos 20, 30, que já viveram uma ilha diferente das senhoras de 70, 80 e mesmo de 60 anos. Uma coisa que eu gostava muito de ter feito e que não consegui devido à situação de pandemia em que vivemos era juntar senhoras das várias ilhas para partilha de experiências e de memórias, porque, embora próximas, são por vezes experiências diferentes e vivências diferentes. Não foi possível, mas pronto, quem sabe numa futura continuação do projeto isso seja possível. Obrigada. Muito obrigada. Abre também aqui espaço, se mais alguém quiser fazer aqui alguma questão aos nossos projetos apresentados. Não tenham vergonha. Eu tenho, não é bem uma pergunta, é mais, quer dizer, é uma pergunta e seguido também talvez de uma sugestão, não sei, à Vânia. O projeto da rede de memórias assemelhou-se muito a um projeto que nós tivemos cá. Foi uma coprodução de uma senhora espetacular do continente, que é a Cláudia Andrade, para vós.
E ela fez um projeto deste tipo de recolha de memórias de senhoras idosas em Santa Maria e depois também fez cá no Faial. O produto final foi uma peça de teatro e eu gostava, não sei se tiveste conhecimento disso. Não. Pois era Era interessante interessante. talvez vocês verem o trabalho uma da outra, não sei. Seria, sim. Até porque eu Pois, gostava bastante de continuar o projeto, não só com recolhas de memórias daqui ainda, porque há muito para recolher. Eu não podia recolher tudo e depois também havia o perigo da repetição, depois porque o projeto ia terminar com o livro e com o website. Mas a outras ilhas, principalmente as do Grupo Central, que também em termos históricos estão bem próximas, em termos de ligação de pessoas e de vivências estão muito próximas. Portanto, haver um projeto desses já no Faial seria, ainda por cima de uma peça de teatro, que é maravilhoso, sim, seria nós tivemos muito essa bom. apresentação cá, Obrigada. foi mesmo muito giro. Por acaso não é a minha área de forma nenhuma, mas é uma coisa que me interessa muito e que me move muito também, é uma coisa de sensibilidades. Foi um espetáculo, foi uma apresentação no Teatro Faialense em novembro ou dezembro do ano passado e foi maravilhoso. E depois não sei como é que a gente consegue contactar, eu hei-te dar esse contacto. Podemos fazer essa troca. Pelo Facebook, se quiser. Eu sou Vânia Chagas, portanto, no Facebook Ok, também facilmente me encontras. vou apontar. Ok, era isso. E E parabéns a obrigada. todos já agora. Sim, Como também. se vê, é mesmo um projeto de mão em mão, porque de mão em mão já Sim, estamos sim. a criar novas redes e sinergias. Sim, para penso que seria importante tentarmos até trazer os projetos uns dos outros às ilhas uns dos outros, vá, que as ilhas são de todos. Por exemplo, o Teatro do Giz seria muito interessante trazer cá uma das apresentações, e do Bruno também. O Joel já tinha dito que gostava de fazer as buscas nas ilhas todas, portanto acho que seria bom criar sinergias para continuar o mão em mão, o mão em mão. O desafio está lançado e certamente que será algo a ter, que esperemos nós que venha a acontecer. O Bruno também já deixou aqui o desafio a outras entidades que queiram receber a exposição, que podem contactar quer a SPEI, quer o Centro Ambiental do Priol. Por isso há aqui, quer da vossa parte, quer da nossa, igualmente aqui a disponibilidade para fazer com que estes projetos continuem a sua itinerância e esta inspiração continue a inspirar muitas outras pessoas. Eu vou passar a palavra ao Sr. Vereador, mas antes permitam-me, em nome pessoal e também em nome da CRES Açor, de vos agradecer a cada um de vós pela inspiração, pela ousadia e por terem tornado possível as vossas ideias dentro das regras que também o programa assim o exigia. E por terem permitido, com os vossos projetos, cooperar e colaborar entre ilhas e entre concelhos. A verdade é que cada um de vós aproximou diferentes gerações, construíram pontes, práticas de inclusão, de participação ativa e de capacitação de diferentes comunidades. E fizeram algo para nós espetacular, permitam-me esta palavra, que foi estabelecer a relação da cultura com o bem-estar, com a sustentabilidade e com a natureza. E em traços gerais, a conclusão que podemos tirar é que somos um verdadeiro arquipélago, orientado a norte. Obrigada também, Joel, por nos teres trazido também um projeto com esta dimensão. E aqui o norte é o sentido do equilíbrio, tal como também já tive a oportunidade de dizer, entre o que temos e devemos valorizar, que é a nossa cultura, e aquilo que ambicionamos efetivamente ser, que é a Capital Europeia da Cultura 2027, e para o qual vocês contribuíram e muito bem. Da minha parte, muito obrigada. Senhor Vereador, obrigada também a si e passo também aqui a palavra. Muito obrigada. Obrigado, eu. Espero que estejam a ver e a ouvir bem. Começo por agradecer a vossa participação, tanto enquanto CRES Açor, na organização deste evento e de tudo o que está por detrás deste evento. E quero também começar por dar os parabéns aos artistas que interagiram e que permitiram o evoluir desta quantidade de projetos
que neste caso são 9, dos quais já vimos aqui 4, que efetivamente são fantásticos, não completamente inéditos, porque eu já vou explicar, mas perfeitamente enquadrados dentro do espírito da capital da cultura. Porque eu relembro que o espírito da capital da cultura é tornar os Açores um espelho da União Europeia, atribuir uma nova centralidade às ilhas, fazer a unidade pela diversidade, reforçar as identidades culturais, melhorar a cooperação regional e a cooperação externa, mostrar os Açores como região atraente e transformar todo este conhecimento num evento que seja inclusivo e transformador. Bom, eu não vou estar aqui a ensinar o Pai Nosso ao Vigar, porque as ilhas já o fazem há 600 anos e realmente aqui a capital vem a ser uma nova roupagem, uma nova visão, a visão do século XXI em relação a esta centralidade, este centro que são os Açores na civilização ocidental. A civilização ocidental é, de uma forma genérica, as antigas metrópoles e antigas colónias ultramarinas, hoje os países independentes, mas cuja forma de pensar e de estar continua a ser a nossa. É a civilização do hambúrguer, a civilização das calças de ganga. Portanto, os Açores são no centro dessa civilização e estão, como aliás foi aqui já referido pelo Joel, portanto, no centro das descobertas. Naturalmente que todos estes assuntos dizem muito, têm muito a ver com a minha formação profissional na área da história, na área das ciências sociais, nomeadamente na componente da antropologia e da etnografia, na parte do património, da museologia e na parte, obviamente, da história. Portanto, os artistas estão de parabéns por esta nova reinterpretação. Eu passo a explicar a questão do herbanário, por exemplo, eu lembrei-me rapidamente do Rui da Furtado. O Rui da Furtado, esse grande homem michelense que se correspondeu com Charles Darwin no século XIX e que morreu muito precocemente, deixou-nos efetivamente fantásticos desenhos de plantas e não só, ele até fez estudos sobre a população michelense do ponto de vista antropológico, que hoje seriam alvo de grande debate e animação, uma visão típica do século XIX. Cá está aqui o Bruno a trazer-nos uma nova visão do século XXI e a catapultar novamente a Laura e Silva, a floresta original das ilhas. Sim, porque as ilhas têm uma natureza, mas a natureza está transformada pelo homem, uma natureza humana, mas a original ainda está onde o Priolo está. É por isso que o Priolo só existe naquela zona dos Açores, graças a Laura e Silva. Lembro homens como Carlos Machado, que avançaram com esse espírito colecionador e trouxeram-nos o atual museu regional que temos aqui em Ponta Delgada, com Traspolos, ou homens como António Borges e muitos outros, com a família Canto, que nos deixaram os jardins botânicos precisamente pelo exotismo da recolha de toda essa informação que chegava já com a Revolução Industrial. Já não era uma navegação à vela, mas era uma navegação a vapor, e que as ilhas cristalizaram, muitas vezes até sob a forma de estufas. Não viesse o ananás exatamente nessa altura e não tivesse sido importado como sendo um produto exótico, começando inicialmente por ser um arranjo de mesa e só depois é que passou para a gastronomia, que, diga assim, a bom da verdade, levou algum tempo até se transformar no elemento tradicional que é. Bom, o piquenique na guerra. O piquenique na guerra, para quem palmilhou estas novilhas, a pé, de autocarro, de Moto 4 e de várias outras vertentes, portanto, ouvir falar sobre o piquenique na guerra é efetivamente uma delícia, porque o nosso povo está sempre muito receptivo a novas ideias, mesmo que seja uma reinterpretação da guerra. Porque a guerra merece ser reinterpretada, não fosse a base do movimento dadaísta depois da Primeira Guerra Mundial, lembrando a altura, portanto, pelo menos, pelo que se falou do Grupo Central, nomeadamente o Faial, que aqui também tem um assunto muito interessante e que é caro à capital da cultura, a questão da imigração. O Faial, que tem os únicos casos nos Açores, que eu saiba, e talvez a nível nacional, de imigrantes que morreram por bandeiras estrangeiras na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial e que regressaram a casa e estão sepultados nos cemitérios das suas freguesias. Ao caso de Manuel Mendonça, na praia do Almoxarife. Portanto, aqui nós temos o lado negro
da guerra, que merece ser lembrado e evocado. Estas pessoas não podem ser esquecidas, porque a democracia também é uma parte inerente à capital da cultura. E essas pessoas morreram com dois grandes ideais. O ideal de uma vida melhor, foi por isso que emigraram, para fugir à miséria, e simultaneamente morreram pelo ideal das democracias, que felizmente venceram, podiam não ter vencido, mas venceram, e voltaram novamente aos seus pontos de origem, às suas freguesias no Faial. Portanto, divulgar piqueniques de guerra, numa terra que teve mortos na guerra do ultramar de todas as ilhas, numa ilha, relembro aqui novamente o Faial, que tem um mausoléu único, com soldados da Segunda Guerra Mundial que morreram devido à explosão de um paiol no Palácio da Lagoa. Portanto, é efetivamente relembrar esse lado negro, mas dar-lhe uma nova roupagem, dar-lhe uma dimensão, porque estas coisas não podem ser esquecidas, mas têm que ser tratadas com o devido respeito, e não é só isso. Deverão ser as pessoas homenageadas. E o piquenique é uma homenagem a essas pessoas, aos que morreram pelas democracias, aos que foram combater contra a vontade, a todos aqueles que acabaram por se ver envolvidos num evento que, por simplesmente, à boa maneira dadaísta, os irritava profundamente, porque eles não concordavam com aquela guerra. E nós não concordamos com nenhuma das guerras. Infelizmente, às vezes temos que nos defender, mas isso é um pressuposto que deverá ser utilizado apenas, em última instância, porque para nos defender é porque alguém nos está a fazer a guerra, e esse é o princípio que está errado. Portanto, parabéns também aqui à Sara Santos e à sua apresentação, porque efetivamente é dar uma nova roupagem a toda esta questão, que é uma questão profundamente identitária açoriana. Não fossem os Açores a zona de Portugal que mais fortalezas tem por quilómetros de costa. Aproximadamente cerca de 160 fortalezas nas 9 ilhas. Até o Corvo tinha uma, das quais, por exemplo, aqui em Ponta Delgada, só a cidade tinha 6 fortalezas. As praias anexas, mais 6 fortalezas e uma muralha defensiva. E Vila Franca, mais 5. Nós sempre tivemos este problema. Tivemos que nos defender contra quem nos queria fazer mal. Nós éramos católicos, nós éramos brancos, porque nós tínhamos laranjas frescas no meio do Atlântico e água potável. Mas pronto, não vou avançar mais por aí. Avanço de vez para a bússola do Joel, e que eu tive o privilégio de, já no cargo em que estou, portanto, acompanhar a inauguração. A bússola do Joel vem bater de certo a um acontecimento que vai fazer no dia 22 de fevereiro, 200 anos, que é o desembarque de Dom Pedro IV em Ponta Delgada. Ou seja, estamos a falar aqui das lutas liberais, estamos a falar dos 202 anos da Guerra Liberal, ou seja, da Revolução Liberal. Estamos a falar aqui do nascimento da Constituição Portuguesa. Estamos a falar de uma altura em que os reis faziam tudo o que queriam, e de um momento para o outro dá-se uma revolta, aproveitando a saída do rei para o Brasil, a presença dos ingleses, e essa revolta vai originar o aparecimento das primeiras eleições, que fez o ano passado 200 anos, e a primeira Constituição Portuguesa, de 1822, está a fazer 200 anos. E a bússola do Joel não é a primeira bússola em Ponta Delgada a apontar o norte, é a segunda, porque a primeira está na Alameda de Dom Pedro IV, vulgo Relvão, juntamente com o memorial à partida de Dom Pedro. Dom Pedro, que parte daqui à conquista de Portugal continental, sofrendo, por exemplo, o cerco no Porto. Há quem diga que as tripas à moda do Porto vêm dessa altura e que eventualmente não fossem os Açores terras de enchidos, sabe-se lá se nós não teremos uma influência nessa fantástica receita. Mas isto para dizer que novamente aqui temos uma roupagem diferente, temos uma leitura do século XXI. Porque na bússola, que aponta exatamente a mesma direção do Joel, nós temos efetivamente um conjunto de informações, as tais informações que nos colocam no centro da civilização ocidental, estão lá, vocês podem contornar a bússola do Joel e vão ver essas informações lá, e essas informações resultam exatamente daquilo que nós somos, daquilo que nós fomos, daquilo que nós temos e daquilo que nós podemos vir a ser no futuro, porque aponta direções. Da mesma maneira como a bússola na Alameda do Dom Pedro IV aponta as praias do Mindelo, onde aconteceu o desembarque que deu origem portanto, a todo o processo que vai originar depois a implantação da Carta Constitucional, que acaba por ser uma espécie
de variante da Constituição de 22, não vou entrar por aí, mas tudo isto vem dar a um ponto a atual liberdade, a atual Constituição, os direitos que todos nós temos, em que dizem aproximadamente 7.500 bravos do Mindelo, a sua esmagadora maioria açorianos, lutaram e combateram ao lado de Dom Pedro para que nós hoje tivéssemos a liberdade que temos. Eu digo, digam, porque há aqui várias vertentes, se fosse exatamente este número ou não, mas a verdade é que o número não foge muito. Da mesma maneira como há 200 anos nós combatemos pela liberdade, da mesma maneira nós combatemos agora pela cultura nessa liberdade. Porque, efetivamente, liberdade sem cultura é alguma coisa, mas não é o fim em si. Porque a função da cultura é gerar e educar novos povos. E os novos povos são as escolas, como, aliás, muito bem aqui foi lembrado, é a juventude. E é, efetivamente, esse o espírito da capital da cultura. Projetar os alunos para fora e relembrar e desenvolver de uma forma diferente esta identidade açoriana que faz de nós sermos o que nós somos. Eu estou-me a lembrar aqui claramente as idosas das Flores do Curvo, com quem tive o privilégio de fazer uma rede de memórias com elas, nomeadamente com as da Santa Casa da Misericórdia do Curvo. Acabava por não ter muito tempo e, efetivamente, ali eu tinha uma mina. E sou o primeiro a desmentir categoricamente a ideia de que nada acontecia nessas ilhas. Tudo acontecia nessas ilhas. E a verdade é que vem da rede de memórias delas, por exemplo, sobre a Segunda Guerra Mundial, e depois vendo as provas documentais, nomeadamente as da própria ilha, nós temos que saber onde procurar estas informações. A verdade é que hoje não é este o propósito, mas poderia-vos dar claramente uma palestra sobre o Curvo na Segunda Guerra Mundial e relacionar o Curvo com todas as outras ilhas dos Açores, porque o Curvo tem um ritmo próprio, tem a sua batida humana própria e específica. Portanto, sim, 9 ilhas, um todo, uma capital que não é capital, é uma região, um novo espírito, um novo lançar, uma nova visão, uma projeção para toda essa dimensão da civilização ocidental, os Açores como a Europa, respondendo a várias das perguntas do Bitbook, obviamente que sim. Os Açores têm muito a apresentar à Europa, ao mundo, e efetivamente os Açores são também um espelho dessa própria Europa. Bom, agradeço imenso a participação, volto a dar os parabéns aos intervenientes e pronto, e vamos continuar com esse espírito, vamos continuar com essa aventura. Aliás, é com muito gosto que amanhã estarei no Nordeste para a apresentação do Bruno e lá poderemos falar um bocadinho melhor sobre estes assuntos. Para já, muito obrigado, um bem-aja e força nesse espírito artístico. Muito obrigado. Obrigada a todos. E agora sim, se chover, vocês estão de parabéns, porque em termos do tempo, na gestão do tempo, foram impecáveis. Muito obrigada e espero também ver-vos na próxima semana, dia 8, para a apresentação dos restantes projetos. Continuação de um ótimo dia. Muito obrigada. Obrigada, adeus. Obrigada. Tchau. Tchau, obrigado.